Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano 2026, e o título desse trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Estamos estudando a lição 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Textual, ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Eu ofereço ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. Verdade prática, Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Leitura bíblica em classe, enquanto em Gênesis 22, do 1 ao 11. Aconteceu depois destas coisas, e tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão. Ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaac seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui à introdução. Deus dirigiu Abraão a sair de sua terra e do meio de seus parentes, para uma terra que ele não conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar, mas a maior prova ainda estaria por vir. Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar seu único filho, o filho da promessa a quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova, e é o que vamos estudar nessa lição. Eu queria começar falando sobre até a leitura bíblica em classe. Na tradução aqui escolhida pelo autor, diz: tentou Deus Abraão. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, foi escrita em grego, no Novo Testamento hebraico, Antigo Testamento, algumas partes em aramaico. Então, hoje, a tradução mais correta para tentou é: Deus pôs Abraão à prova. Isso está na NVI, na ARA, na NA e na NVT. Ou Deus provou Abraão na Almeida Revista Corrigida e Fiel, e Deus experimentou Abraão na tradução brasileira. Até porque em Tiago 1,13 a Bíblia diz que Deus não tem. Vou até ler aqui, né? A Bíblia não se contradiz. Às vezes a gente tem que interpretar o texto para poder entender. Então, Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, é bem claro dizer: ninguém sendo tentado diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ele colocou a prova. E aí, como ele diz aqui no início, essa foi a primeira prova que Abraão passou. Tem um rabino judaico, grande rabino judaico aí, eu não me lembro bem o nome dele,
que falou não é de rabinos de hoje, mais antigos, escreveu algum livro, que Abraão passou por 10 provas. Algumas não podemos listar aqui. Aqui o autor cita aqui foi: sai do meio da tua terra, vai da tua parentela, vai para a terra, eu te mostrarei. Então ele teve que abandonar tudo. Quando ele chegou lá, ele encontrou fome. Depois, quando ele foi para o Egito, Sara foi tomada por Faraó e depois foi deixada, né? Ele teve uma guerra contra os 4 reis para libertar Ló. Então, ele passou por várias, até a situação da Agar, onde ele aceita a ideia de Sarai e aí toma Agar. Então, foram várias situações. O fato dele esperar tanto tempo para que seu filho nascesse, mas essa, sem dúvida, foi a maior prova, e nós vamos discorrer isso durante o estudo. Então, vamos lá. Abraão tem a sua fé provada. É a primeira subdivisão. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. O nascimento de Isaac foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos e seu esposo 100, como está em Gênesis 21:5. Como criança, Isaac muito alegrou o coração de seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero, para que tudo que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaac deveria casar-se e ter muitos filhos. Mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Vamos começar pelo final. Pastor, na Bíblia está escrito explicitamente que Abraão não falou com Sara? Não está escrito que ele falou com Sara. Não está escrito que ele tenha revelado ao próprio Isaac o que iria acontecer, e nem revelado aos 2 moços que foram com ele ou a qualquer um dos seus servos. Não está escrito que ele tenha falado. Também não está escrito que ele tenha falado. Com Isaac, dá para entender, porque Isaac questiona ele. Onde está o cordeiro para o holocausto? Então, Isaac não sabia o que aconteceu. Os 2 moços também vemos que não sabiam, porque ele fala que eu vou subir lá no monte e depois volto com o moço. Então, veja bem, meu amado irmão. Agora, eu só não posso deduzir que Abraão não falou, porque senão Sara iria... Não, o autor da lição não falou isso aqui, tá? Não, iria impedi-lo de ir. Aqui ele fala do coração de mãe. Também ele fala alguma coisa aqui que a gente tem que entender muito bem, porque uma palavra colocada e lida pode ser interpretada de várias maneiras. A coisa que você não fala nem com o seu cônjuge para não ser mal compreendido. Sim, isso pode acontecer, mas tomemos só o cuidado de que tanto o marido como para a mulher, como a mulher para o marido, passe a achar que certas situações, na opinião desse cônjuge, não devem contar, e são situações que devem ser compartilhadas. Entendeu? Então tem que ser uma coisa direcionada por Deus, alguma coisa bem específica. O normal é que entre o casal, marido e mulher, não haja segredos, haja uma sinceridade, haja absoluta transparência no relacionamento. Aliás, em todos os relacionamentos, mas aqui nós estamos falando em família e casal. Mas não discordamos totalmente do autor, achando que, em alguns momentos, sim, algumas coisas para evitar outros problemas. Mas isso tudo tem que ser sempre apresentado a Deus com oração. Uma coisa eu vou dizer claramente: de Deus não podemos nos esconder, e Ele sabe todas as coisas. Então, Deus conhece, sabe, a gente pode falar algo de boca para fora, mas dentro do nosso coração ter um outro pensamento. E agora vamos para o início do que ele fala aqui. Isaac foi um milagre. Então, meu amado irmão, em suma, o que nós podemos ver aqui é que Deus provou a Abraão com o que ele tinha de mais precioso.
Por que Abraão era mais precioso para Abraão? O filho da promessa, até porque toda a vida do Abraão estava pautada nesta promessa. Sai do meio da tua terra, da tua terra, vai para a terra que te mostrarei, faz-te uma grande nação, e te serão benditas todas as famílias da terra. Para ele ser uma grande nação, ele precisava ter um filho. E a gente já viu isso aqui durante as lições. Ele questionou a Deus, ó, o único herdeiro é Eliezer. Talvez ele possa ter pensado em levado Ló, Ló era o seu sobrinho, Ló era órfão. Talvez Ló pudesse ser. Ele não sabe, a Bíblia não diz. O autor da lição, ou outros autores pensam dessa maneira. Principalmente a questão de Ismael. E aí a gente vai ver uma informação muito interessante aqui, meu amado irmão. No versículo 2, diz assim, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque. Olha, o único filho dele, naquele momento, não era Isaque, ele tinha Isaque e Ismael. O que o Senhor estava falando para ele? O filho da promessa. O filho da promessa era Isaque. Tanto que quando ele tem Ismael, o Senhor diz para ele que não seria aquele. Então, Abraão agora tinha o carro mais precioso. Ismael também era importante, para ele era um filho, ele se preocupou com Ismael, ok? Mas Isaque era o filho da promessa, naquele que se cumpriria tudo aquilo que Deus falou para ele. E Abraão viveu em torno dessa promessa. Abraão viveu para que ela pudesse concretizar. Então, precisava de uma descendência. E agora o Senhor pede o que ele tem de mais precioso. Se já com a idade avançada de Abraão e Sara foi difícil que essa criança nascesse, agora, ainda com não sabemos, pastor, qual a idade que Isaac tinha aqui? Há muita divergência. A gente pensa que ele era adolescente, mas há alguns rabinos judaicos, tem gente que pensa que ele tinha 33 anos, outro pensa que ele já tinha 37 anos quando aconteceu esse fato. Saberemos a idade? Não, meu marido, a Bíblia não afirma. Aí vai depender de uma certa cronologia, de um pensamento, de um para o outro. E a divergência, então não podemos afirmar com certeza. Mas já não era uma criancinha, já que ele levou o peso lá da lenha. Então, já era... Depois vamos ver isso aí, conta a questão dele poder ser, não ser submetido a Abraão para aquela situação. Ele já era de uma certa idade, pelo menos adolescente. Então, vejamos que até ali estava tudo bem. Um milagre, aquela criança, aquele bebê, vimos até na lição, Sara dando de mamar, uma alegria tremenda no casal. Agora um adolescente, vai crescer, e aqui ele diz que deveria ter muitos filhos. Na verdade, a gente vai ver que Isaac teve apenas 2 filhos, mas essa era o pensamento, a alegria daquele casal. E agora Deus pede para ele entregar o seu filho, seu único filho. É um pedido muito difícil, um pedido muito complicado. Por isso que o título é Abraão tem a sua fé provada. Para Abraão fazer o que fez, ele precisava crer. Por isso ele é chamado o pai da fé, porque ele creu, ele acreditou no Senhor. Nós vamos ver as nuances disso, durante esse estudo. Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou, a segunda subdivisão, ele mostrou que era um homem de fé, no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem. Preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Tudo está em Gênesis 22, 3, assim como já lemos. Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes, eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a voz. Ele não disse, eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a voz. Então, veja bem, meu amado irmão, vamos lá para... Como falamos no ponto anterior, e fala até na introdução, a primeira prova de Abraão é deixar toda a sua terra, a sua parentela, e para uma terra que Deus mostraria a ele. Como entendemos, estudando a Bíblia, e lendo não só o Antigo Testamento, mas lendo também, por exemplo, a pregação de Estevão e outras situações onde é relatado
o que aconteceu no Antigo Testamento, ele foi chamado em Ur dos Caldeus. Mas antes de ir completamente para Canaã, ele passou um tempo em Harã. Ali seu pai Terá morreu e depois ele seguiu para Canaã com Ló. Então ele foi solícito na primeira prova, né? Sai, vai, ele foi. Mas ele não foi solícito totalmente como nesta. Por quê? Além de ter demorado um pouco, parado em Harã, passado um tempo em Harã, ainda levou Ló consigo. Agora aqui não. Deus mandou e disse que no outro dia de madrugada ele se levantou e foi fazer o que Deus tinha mandado. Então, como diz aqui, obedece sem questionar. Nós temos que obedecer a Deus sem questionar. Não podemos questionar a Deus, mesmo que a gente não consiga entender. Aqui, meu amado irmão, é algo diferente. Vamos até discutir isso aqui, né? Depois na lição vai ter mais pontos para se falar sobre isso, mas alguns discutem sobre isso. Deus queria um sacrifício humano porque era exatamente isto que aquelas nações a qual Deus daria a descendência de Abraão por causa de seus pecados faziam. As pessoas pegavam seu filho numa estátua, por exemplo, de Moloque, que era de ferro, colocavam um bebê ali e aquela estátua era incendiada embaixo e ali aquecendo a estátua de ferro e a criança ali estorricava. Era o sacrifício a Moloque. E outras situações. Uma situação em que Israel estava contra o rei, não me lembro exatamente qual foi o rei de Israel que estava nessa guerra, que quando eles chegaram ali para o rei, o rei do adversário, né, daquela cidade, pegou o seu filho e matou lá diante do muro, oferecendo ao seu Deus, querendo a vitória sobre Israel. Isso até foi uma repugnação para Israel. Até aqui não havia proibição, não havia lei moral dentro do homem. Aquilo que já estudamos no outro trimestre, sobre o corpo, alma e espírito, que dentro de si, já havia, antes de haver a lei de Moisés escrita, Abraão já sabia o que deveria fazer, o que não deveria fazer, Jacó, Isaac, todos eles sabiam o que estava certo ou errado. Mas não havia lei escrita, que lá está proibido claramente oferecer qualquer ser humano em sacrifício, apenas os animais. Abraão até ali tinha oferecido vários sacrifícios de animais, mas agora ele manda oferecer ao seu próprio filho. Deus colocou a prova. Nós vamos ver o resultado final, que Isaac não foi sacrificado. Isaac foi levado, preso, e quando ia imolar, como o texto fica claro aqui, que ele é uma leitura bíblica clássica, o anjo gritou a Abraão, agora sei que temes a Deus. Então, Deus abomina essa questão. Então, se torna uma coisa ilógica. Deus mandou Abraão fazer alguma coisa que ele nunca tinha feito, que seria ilógico aos seus olhos. Ele não questionou a Deus. Eu tenho que questionar a Deus? Eu tenho que ficar perguntando a Deus? Até preguei recentemente sobre Gideão. Às vezes Deus manda você fazer alguma coisa, você pode pedir apenas para que Deus confirme, através de uma prova como Gideão fez, primeiro com um anjo, que se era Deus mesmo, ele fez um sacrifício lá, uma oferta de alimentos, e o anjo colocou a sua espada sobre aquilo ali e queimou e o anjo desapareceu. E depois ele faz a questão do velo. Um primeiro momento, o velo molhado e o chão seco, e segundo momento, o velo seco e o chão molhado. Então, Deus confirmou a ele ali. Ele foi obediente e fez. Abraão nem questionou. Abraão não pediu prova que era Deus mesmo, se aquilo era Deus, se era algo da sua cabeça. Até porque, meu amado irmão, vamos colocar desta maneira, Abraão estava acostumado a ouvir a voz de Deus. E aí é uma boa colocação para nós. Estamos ligados assim, hoje, através do Espírito Santo, para entendermos, ouvir a voz de Deus, quando Deus está falando realmente. A primeira coisa que a gente precisa é conhecer esta palavra. Abraão não tinha nada escrito. Talvez no tempo de Abraão nem escrita havia ainda. Alguns dizem que foi Moisés que inventou a escrita ou os fenícios, algo após Abraão. Tudo lá era oral, que tinha guardado no coração. Nós temos a palavra, nós temos o Novo Testamento. Então, precisamos ouvir a voz de Deus,
e discernir quem é que está falando para que possamos obedecer. Abraão ouviu, não questionou, levantou-se para amanhã, preparou o animal. E mais ainda, eu queria dizer aqui no final do ponto, a fé de Abraão era tanta que quando chegou um determinado momento, ele disse para os Deus não chamou Abraão para levar testemunhas, para levar pessoas juntos para fazer um espetáculo, infelizmente como muitos tentam fazer aí no meio gospel evangélico de hoje. Não. Era Abraão, Isaac e Deus. Ele levou 2 moços para ajudar. Quando chegou em determinado momento, ele falou, bom, ficar aqui, eu e o moço vamos lá para adorar, e depois nós vamos retornar, eu e o moço retornaremos. Mas Deus tinha mandado ele sacrificar, como é que ele disse que o moço retornará? Se você for ler o texto de Hebreus, acho que a lição depois cita de novo, ele fala que ainda que Isaac, ele tivesse que matar Isaac, ele cria que Deus o ressuscitaria dos mortos. Se Deus o ressuscitaria dos mortos, não é ressuscitar no último dia, como até Marta falou para Jesus, é no momento, como realmente Lázaro foi ressuscitado. Ele mataria, Deus ressuscitaria Isaac, ele desceria e voltaria com o moço, com o jovem Isaac, até o encontro dos seus servos e voltaria para a sua casa, como aconteceu, mas não matando. Apenas Deus não permitiu que ele matasse, porque ele mostrou que ele temia a Deus. Então, agora o terceiro ponto, subdivisão do ponto 1. Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa, Gênesis 12. Também aceitou fazer parte do plano de Sara, ao consentir em ter um filho com Agar, Gênesis 16. Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. E aí ele cita Romanos. Vamos lá. Romanos 4, 20 a 22. O apóstolo São Paulo falando sobre Abraão. Vamos lá. Romanos 4. A folha virou aqui na hora. 20 a 22. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certinho de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, porque isso foi também imputado com justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor. E aqui Paulo está falando sobre Abraão. Então vamos lá. A prova que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé, para isso foi forjado pelas muitas aflições, e vamos começar por essa última parte. Jesus, antes de sair dessa terra, estava aqui pregando para os seus discípulos, já no final, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja bem, meu amado irmão, o que se espera de nós crentes? É uma vida no mar de rosas, sem problemas, sem dificuldades. Ou quando vir um problema, eu viro para Deus e digo, eu não aceito esse problema, eu determino que esse problema vai embora, ou outras coisas mais. Ou a vida do crente é só vitória? Não. A gente vai olhar para cada personagem bíblico, cada um deles. Todos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E vamos ver os seus momentos de grande bênção, Deus operando milagres, Deus fazendo coisas maravilhosas através deles e na vida deles e na vida de pessoas que estão ao seu redor, como vamos ver também momentos em que passar dificuldade. Eu sempre cito, Eliseu morreu doente, Davi morreu doente, Paulo tinha uma doença, Timóteo também tinha um problema de doença, Trófimo também ficou doente. Então, o crente fica doente também. E Deus eventualmente pode curar, porque nós queremos uma cura divina. Deus pode usar um médico para a pessoa ficar curada também. Deus pode fazer o que ele quiser. Mas se não for esse o propósito de Deus, não será um problema na vida do crente, como não foi na vida de Jó quando ele ficou doente, porque ele diz, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, recebemos de Deus os bens, mas nós recebemos os males. Então, o que o Senhor está fazendo? Forjando o caráter. Falando até de Jó, lá no final, no capítulo 42, ele diz, até agora eu te conhecia por ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Como é que os olhos viram a Deus? Foi só quando Deus apareceu a ele a partir do capítulo 38 e
e falou com ele diretamente, não, foi através da provação, daquilo que ele passou. Então, veja bem, amado irmão. Então, os problemas, veja aqui, Abraão não era perfeito. Estamos falando desde o primeiro estudo desse trimestre. A Bíblia não é um livro que ela mente sobre os grandes homens de Deus. Ela mostra aquilo que eles fizeram de bom e aquilo que eles fizeram de mal. Para dizer, culpá-los pelo que eles fizeram de coisas ruins, não. E nem para exaltá-los pelo que eles fizeram de bom. Porque o que nós fazemos de bom foi com a ajuda, com a graça, com a misericórdia de Deus. Não há mérito nenhum em nós. E o que fizemos de mal foi por causa de um erro que cometemos, porque Deus sempre nos dá a condição de podermos vencer todas essas situações. E, presta bem atenção, quando nós estudamos, é para não fazermos aquilo que eles fizeram de errado. Então, se Abraão mentiu lá no caso de Sara, falou uma meia-verdade, eu não posso falar uma meia-verdade hoje. Se Abraão não consultou a Deus e pegou Agar para ter um filho com ela, com Ismael, que traz problema para Israel até hoje, para os descendentes de Isaac, eu não vou tomar uma decisão dessa na minha vida. Mas ele era, como diz aqui, a sua confiança, a sua fé era inquestionável e inabalável. E esse episódio foi o que mais provou para nós isso, quando ele é provado no extremo. Deus já te pediu a coisa mais preciosa que você tem? Se Deus não te pediu, então se prepare, porque se um dia ele te pedir, você tem que estar pronto para dar para ele. Não importa o que seja. Pastor, se for o bem material, está tudo bem, mas se dependendo do que for, não, meu amado, não importa. Olhe para o exemplo de Abraão, exemplo de outros homens de Deus, e faça como eles fizeram. Deus é poderoso. Ele está no controle de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele está pronto para te abençoar. As provas são para forjar o nosso caráter, as provas são para aperfeiçoar o nosso caráter e tornar a nossa fé ainda mais viva. Vamos lá para a segunda subdivisão da lição, a segunda divisão, promessa confirmada. Primeira subdivisão, Abraão não negou seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa, e ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos ressuscitar, como já comentamos no ponto anterior. É interessante essa situação. Vamos aqui pensar numa coisa, né? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, que ele aparece, os anjos de Deus lá aparecem, avisam Abraão que Sara vai engravidar, que é seu filho. Sara ri, aquela coisa toda, e na continuação eles falam para Abraão que vão destruir Sodoma e Gomorra. E ali, como diz o texto lá que estudamos a lição, era uma decisão de Deus. Deus já tinha tomado essa decisão. E Abraão intercede e pede ali, pela misericórdia de Deus, para que não fosse destruída, e chega até justos, a gente já sabe, né, já estudamos, vamos colocar 4 justos, né, os que saíram de dentro de Sodoma e Gomorra, já falamos, não vamos comentar mais isso, e foi destruída assim mesmo, porque não tinha 10. Agora Deus fala com ele, mas Deus não comunicou algo que ia fazer. Porque não era Abraão que ia, por exemplo, destruir Sodoma e Gomorra. Era ele. Vai lá e destrói Sodoma e Gomorra e falou, não, Senhor, não destrói, não. Não. Ele apenas comunicou o que fazer. Agora Deus deu uma ordem para ele. Ele não intercedeu. Ele não chegou e falou, Senhor, não, meu filho não. Faz de outra maneira. Me manda oferecer outra coisa. Eu dou o que o Senhor quiser. Não, ele não questionou a Deus, como vimos no ponto anterior.
ele não intercedeu. Abraão simplesmente não negou o que ele tinha de principal. Mas, como viu no ponto aqui anterior sobre a questão da sua fraqueza, mas também da sua fé, e comentamos, ele cria que Deus podia ressuscitar dos mortos. Ele cria que Deus poderia fazer um milagre. É isso que a gente tem que entender, meu amado irmão. Ainda que, porventura, nesta vida, a gente tenha alguma perda, perdemos algo que a gente muito queria, desejava, mas o que Deus preparou para nós é muito maior. Eu vou aqui ler um texto para os irmãos que é muito importante. Ano passado, eu acho que eu cheguei até a pregar esse texto na igreja, se eu não me engano, que é 1 Coríntios, capítulo 2, só mais uma paginazinha aqui, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. E esse texto aqui, se você pegar aqueles versículos embaixo, ele está linkado a uma promessa do Antigo Testamento, que é Isaías 64, 4. Tem até um hino que a gente canta aí na igreja, às vezes, né? Um corinho, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, as promessas de Deus são maiores. E até porque, meu amado irmão, vamos lá, pense aqui, não negou seu único filho. Mas quem tinha dado aquele filho era Deus. O que Abraão poderia fazer mediante passar a ser estéril? Nada. Abraão não poderia fazer nada. Hoje, até falamos lá numa tradição, hoje tem vários métodos que é tentado, antigamente falava-se bebê de proveta, né? Hoje acho que nem se fala isso, inseminação artificial, que acaba o casal podendo, às vezes, ter o filho. Mas é tudo algo que é pela ciência. O cara Abraão, Deus falou que ia fazer com ele. Então, Abraão não tinha o que fazer. Não tinha nem essa ciência toda naquele tempo. Então, Deus deu. Por isso que Jó fala, volta, Deus deu, Deus tirou. Por que Jó falou isso? Quem deu os 10 filhos para ele foi Deus. Quem dava saúde a ele era Deus. Quem deu os bens materiais a ele foi Deus. É lógico que ele não estava naquele momento sabendo que Deus apenas permitiu que o diabo tirasse isso dele, mas depois deu, no final, deu um dobro para ele. E se você não receber nessa terra, o que Jesus ensinou lá, quando do jovem rico, ou mancebo de qualidade, chegou ao Senhor e falou: Senhor, queria seguir o Senhor. Falou: vai, vende, tu tem para praticar o mandamento? Tem, tal, da demonstração. Então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Aí ele não quis porque ele era muito rico, tinha muitas propriedades. Aí o discípulo falou fazer um comentário, Jesus falou: olha só, aqueles que abandonaram tudo aqui, no céu terão muito mais. Porque lá não é perecível. Aqui termina. Eu não vou levar nada para o meu túmulo. Mas lá no céu o Senhor tem prometido algo. Então, ele negou o seu filho, era seu filho, Deus nos deu o filho. Eu tenho 3 filhos. Essas filhas são minhas, mas que Deus me deu por um tempo para que eu pudesse as ensinar. Mas elas são de Deus. Deus me deu 4 netos, eles são de Deus. Não são meus. Eu não posso tomar como posse. O que Deus me dá, se Ele quiser, eu quero, eu tenho que devolver a Ele para a glória do Senhor. Vamos ver aqui. Deus viu a obediência de Abraão à segunda submissão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaac deitar-se sobre ele e levantou o cutelo para imolar seu filho. Deus aceitou seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido. Renovou as promessas que já lhe fizera antes. Acho que o texto aqui do bíblico, eu não falo, vamos ler aqui, Gênesis 22, do 15 a 18, porque o nosso texto foi até o 11, né? Aqui na leitura bíblica em classe. Vamos ver essa renovação de promessas aqui que o Senhor fez a ele no capítulo 22.
Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, não me negaste teu filho, teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, alguns teólogos até falam que as estrelas do céu são, quando ele falou estrela do céu, é a descendência de Abraão pela fé, os filhos de Abraão pela fé. Todos aqueles que não são descendentes de Abraão, que aceitaram as promessas que Deus fez a Abraão e, por fim, aceitaram a Cristo como Salvador de sua vida. E a lei do mar são os descendentes físicos de Abraão. É através de Isaac, o povo judeu. Então, veja bem, meu amado irmão. Deus viu a obediência dele. Foi levantar a mão e fazer. Ah, pastor, então eu já sei o que eu vou fazer. Deus manda eu fazer alguma coisa, eu vou lá, faço um teatro diante de Deus e faço o que estou fazendo e aí Deus vai aceitar. Não, Deus conhece a tua intenção. Abraão não foi fazer um teatro. Abraão obedeceu claramente a Deus. Quando ele cortou a lenha, ele pegou o cutelo, ele pegou tudo que era necessário para fazer o altar, como ele sempre tinha feito, levou os 2 moços e subiu ao monte onde Deus tinha escolhido, a terra de Moriá, um monte ao qual Deus tinha escolhido. E ali, meu amado irmão, foi nesse mesmo monte depois foi construído o templo de Salomão. Nesse mesmo lugar, indo ali, tudo estava pronto. E quando ele chega, ele amarra o menino, e é até interessante, não sabemos a idade, como falei de Isaac. Mas Isaac também se submeteu. Isaac também aceitou. E ali foi colocado. E quando ele levanta, ele levantou não só para levantar e esperar que se Deus ia fazer alguma coisa, não, levantou para, com o cutelo, matar o seu filho. Mas ali o Senhor viu o cumprimento da promessa. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa atitude. Ele sabe se verdadeiramente estamos obedecendo a sua voz. A promessa de ser uma grande nação se cumpriu, é a terceira subdivisão do ponto 2. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser o pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. As Escrituras Sagradas mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão, como está em Hebreus 2, 16 e 18, porque era necessário. Vejamos, para que Jesus fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados do povo, interceder e socorrer aos que são tentados. O sacerdócio no Antigo Testamento era para tipo Levi, Deus escolheu, mas era um sacerdócio imperfeito. Tudo apontava para Cristo. Sacerdote, levita, tabernáculo, templo, sacrifício, tudo apontava para Jesus Cristo. Jesus não poderia ser sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, mas ele é o sumo sacerdote eterno. Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Ele é um perfeito. Ele não é só um sacerdote, mas ele é o próprio sacrifício. Porque esse sacrifício de Isaac, que não chegou a acontecer, foi um animal, cordeiro que foi morto no lugar dele, prefigura o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então está ali Cristo, Isaac sendo um tipo de Cristo, né? Já existe uma beleza muito grande tipológica quando Eliezer, simbolizando o Espírito Santo, vai procurar uma esposa para Abraão lá na Mesopotâmia, e traz Rebeca simbolizando a igreja, que encontra com Isaac simbolizando a Cristo, e quem enviou Eliezer foi Abraão, simbolizando o pai. Muita simbologia na vida de Isaac, e aqui, embora não tenha sido ele sacrificado, mas pelo ato de obediência a Abraão foi, como se ele fosse tomado entre os mortos. Então Cristo também morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, para como descendência de Abraão pudesse ser tudo isso aí. Fiel sacerdote do povo de Deus, expiar o pecado do povo, que foi sua morte na cruz, interceder e socorrer aos que são tentados. E essa é a obra de Cristo. Foi isso que ele fez. Promessa de fazer uma grande nação se cumpriu. E ela só poderia ser cumprida
com o nascimento de seu filho e com o seu filho vivendo até, neste caso aqui, o Senhor pediu para oferecer, mas no momento final não foi oferecido em holocausto, e depois ele teve os seus filhos, e assim a descendência continuar até que chegasse o ápice, que é Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Agora vamos lá. Abraão ofereceu seu único filho, Isaque, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse, Deus proverá cordeiro para si, meu filho, ele creu. Isaque acreditou e submeteu-se a tudo que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Então, quando eles estão subindo, quando eu já preguei nesse texto, eu disse, talvez foi a parte mais difícil para Abraão. Para Abraão não foi cortar a lenha, pegar o cutelo, fazer tudo, caminhar. Mas quando foi subir um monte, somente ele e Isaque. E aí Isaque fala para ele, papai, está tudo aqui. Tem um cutelo, tem a lenha, tem tudo preparado para o holocausto. Isaque já entendia como era oferecido um sacrifício a Deus. Mas está faltando o cordeiro. Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão estava profetizando a vinda de Cristo para morrer na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. E Isaque creu, porque Isaque, sendo ele um adolescente, ou sendo ele um homem de 33 anos ou de 37 anos, como alguns teólogos discordam ou variam dessa idade, ele era suficientemente forte para pegar um homem de 100 e poucos anos, alguns falam que Abraão tinha 110 anos quando isso aconteceu, e se fosse 110, o Isaque teria 20 anos, né? Não, teria 10 anos, então talvez um pouco mais. Abraão morreu com 175. E se livrar daquilo. Mas Isaque creu. Isaque era um homem de fé também. Nós vamos ver quando Rebeca é trazida como esposa, ela vem, ele a ama, mas ela é estéril. Ele ora 20 anos para o nascimento de seus filhos, que vieram depois Esaú e Jacó. Então, ele creu. Meu pai falou que Deus vai prover o cordeiro, Deus vai prover o cordeiro. Parece que sou eu, mas Deus pode fazer um milagre. Por isso, Jesus disse para Marta, eu vou lá, né? Vamos lá. Eu não quero falar de Có, né? Uma situação tão difícil como aquela, né? Da morte de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive em crer em mim nunca morrerá. Cristo isto, é necessário crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que crer. Era necessário crer. Então, parece-me, está claro aqui, que Isaque creu. O pai falou, Deus vai prover o cordeiro, ele creu que isto ia acontecer. Foi amarrado para ser imolado, tudo certinho, mas na hora H, na hora certa, o anjo clamou e ali apresentou a Abraão, improvavelmente. Como é que você vai ter um cordeiro lá no meio do nada? Aquele cordeiro não foi algo aleatório, não foi um golpe de sorte, não foi uma coincidência, foi uma providência divina. Cristo é a providência divina para o perdão de nossos pecados, a nossa salvação e a vida eterna. Agora, já um pouco saindo da questão desse sacrifício, ele vai falar sobre a morte de Sara. Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos, como está em Gênesis 23:1. Sara é a única mulher na história bíblica que tem sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou e chorou por ela. Sendo estrangeiro naquela terra, de Kiriat Arba, Hebron, na terra de Canaã, pediu aos filhos da terra que lhe cedesse um local, uma possessão para sepultar sua esposa. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Het, donos da terra, ofereceram sepultura para Abraão
sepultar sua esposa. Então, Abraão estava ali, naquele momento, ali entre os filhos de Et, em Hebrom, e Sara morre. Mais uma prova para Abraão, né? Ele já velho. Veja bem, meu amado irmão, a Bíblia não diz com quanto tempo ele casou com Sara, porque ele é chamado com 75 anos, certo? E Sara, como tinha ali mais ou menos uma diferença, a Bíblia não fala a idade dela, mas como tinha uma diferença ali de 20 anos, né? Porque, aliás, de 10 anos, perdão, ela tinha 65. Quando ele tinha 90, ela tinha 90 quando nasceu, e Hebrão tinha 100. Então, com 75, ela com 65. Se ela morreu com 127, você vê, só da chamada, mais 35, 27, 62 anos. E isso mais o tempo que eles eram casados antes, que a Bíblia não diz. Quanto tempo de convivência. E olha, uma boa aqui, apenas falando uma coisa. Era um momento em que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rede social, e a família se convivia muito mais tempo. Lógico que Abraão, durante o dia, estava ali cuidando das coisas, mas, ao chegar à noite, era ficar junto com a família, junto com a esposa. Então, era uma convivência longa. Abraão saiu, Sara foi com ele. Abraão foi para o Egito, Sara foi com ele. Abraão voltou do Egito, Sara está com ele. Abraão peregrinou em Canaã, Sara está com ele. Então, uma convivência longa. O amor ele perde. E aí era necessário sepultar a sua esposa. Era necessário que isso fosse feito, como até hoje. Assim, é um pouco diferente hoje do que era naquela época, né? Não se diz que havia cemitério já pronto, né? Hoje tem cemitério particular, cemitério até público, uma série de coisas. Então, Abraão, então, quis comprar um lugar, um pedaço do campo, que tinha uma caverna, que aqui na edição não se diz, mas chamada Macpela, dos filhos de Et. E ele chega a eles. Abraão era tão bem visto ali, Abraão é uma pessoa que lidava tão bem àquele redor, isso é importante a gente aprender também, né? Abraão estava peregrinando, mas ele tinha uma vizinhança e as pessoas estavam bem com ele. Nós temos que ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Eles falaram para ele, não, é tua, sepulta, faz o que você quiser, como está aqui, vou até ler o versículo aqui, né? Nós aqui estamos saindo do capítulo 22, que é o capítulo da entrega de Isaac, entra no capítulo 23, né? Onde é a morte de Sara, e ele vai citar aqui, agora até o versículo. Morte de Sara, não sei, diz, ouve-nos, meu Senhor, o príncipe de Deus, nós chamamos de príncipe de Deus, né? É no meio de nós, o príncipe de Deus é no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida nossa sepultura, e nenhum de nós vedará a sua sepultura para enterrar o teu morto. Fizeram essa colocação. Aí vamos ver a atitude de Abraão, porque agora no versículo, no último subdivisão dessa divisão 3 da lição, ele diz, Abraão humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela. Eles falaram, qualquer lugar que você quiser, não quero aquela ali. Você vai ler o texto aqui, ó. Então levantou Abraão, inclinou-se por 10, tal. Me dê a cova de Macpela que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse no meio de vós. No entanto, não a quis doada. Aí o Efron, diz aqui o versículo, ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, ele teve Abraão, aos ouvidos do filho de Et, de todos que entravam pela porta. Não, meu senhor, ouve no campo, te dou a cova. Abraão, não quero, você dá. Aí ele foi e falou assim, não, o que é esse valor? Aí falou o valor lá. Aqui, versículo 15. Meu senhor, ouve, até de 400 ciclos de prata, que é experimentar e sepultar seu morto. E Abraão, então, pagou esse valor e comprou aquela terra. Não vamos fazer um comentário depois. No entanto, não quis ser doada, como lhe foi oferecido o primeiro local. Ele a comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até na morte. E nós vamos falar duas coisas interessantes que ele falou. Ele não quis sepultar ela aleatoriamente. Se sepultasse na sepultura de alguém, não ficava marcado. E essa sepultura ficou marcada, porque
Ela foi sepultada ali, depois o próprio Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó, Leia, e depois José mandou colocar os ossos dele lá, quando ele morre no Egito, quando os filhos de Israel saíssem, quando Moisés saiu do Egito, levou seus ossos, e depois foi sepultado lá quando eles entraram em Canaã, como diz lá no livro de Josué. Então, veja bem, meu amado irmão, ele honrou a esposa, ele não sepultou ela em qualquer lugar, ele amava tanto que ele comprou um lugar para ela. E uma segunda coisa que é importante falar aqui, Deus falou assim, Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, isso é uma grande nação. Abraão não possuiu nada, ele vivia em tenda, para um lado para o outro, como diz lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Então, ele andava ali, peregrinando e tal. O único lugar que ele teve foi a sepultura, que ele comprou no arquipélago. É o único lugar que ele teve. Seus descendentes, depois lá praticamente com Josué, um pouquinho com Moisés, né, antes do rio, que a tribo de Gade, de Rubem, a minha tribo Manassés, possuíram ali a terra dos amorreus, mas depois, quando atravessaram o Jordão, somente no tempo de Josué que eles começaram a possuir exatamente, definitivamente aquela terra, e depois lá no tempo de Davi, mais adiante, é que eles tiveram mais ainda alguns lugares que não haviam sido conquistados. Então, veja bem, meu amado irmão, que coisa maravilhosa. Ele foi humilde e sincero. Queriam dar a ele. Falou, não, eu quero comprar. E ali ele comprou e sepultou a sua esposa para a glória de Deus. Vamos aqui à conclusão. Nesta lição podemos ver que um homem de Deus como Abraão experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé e de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaac, nos inspira a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo. Terás paz, perdão. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, como eu já citei esse versículo lá no início do texto. Então, o que a gente pensa aqui, como eu já falei, repito aqui na conclusão. Nós não fomos chamados para viver uma vida só vitória, maravilha, bênção. Não. Haverão as tribulações, haverá bênção. Nosso Deus é dono do ouro da prata, nosso Deus é o Deus que cura, nosso Deus é o Deus, é o Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Tudo isso nós cremos, meu amado irmão. Não é porque eu venha passar uma enfermidade na minha vida, Deus deixou de ser o Deus que cura. Não, ele continua sendo o Deus que cura. Ele permitiu, dentro do seu propósito, como já vimos lá, forjando o nosso caráter. Porque aqui no caso de Abraão foi oferecer o seu filho em sacrifício. Além das outras provas que ele passou, mas hoje a lição é sobre esta. Mas outros homens de Deus passaram por outras provas. Já citei aqui alguns que, na sua velhice, morreram por enfermidade. Grandes homens de Deus, como Eliseu, Davi, o apóstolo Paulo e outros mais. Então, veja bem, meu amado irmão, o que temos que ter é fé inabalável nesse Deus. É que ele continua sendo Deus, não obstante, nós estamos passando por fora. Ele experimentou prova, desafio difícil em sua vida, mas ele continuou crendo, ele continuou acreditando, ele continuou verdadeiramente, mesmo que ele tivesse passado por outras provas, outras situações, ele estava ainda crendo no Senhor. Ele não olhou para o problema, ele olhou para o Deus ao qual ele servia. E como temos falado algumas vezes, pregar na igreja, ensinando aqui na escola dominical, o grande problema dos crentes atuais é que, às vezes, Deus abençoa, Deus faz um milagre, Deus opera, e daqui a pouco vem um problema, às vezes, menor do que aquele primeiro problema, e o crente já esqueceu o que Deus fez, e aí começa até a murmurar, ou até querer abandonar Deus, outras coisas. Não, se lembre sempre o que Deus fez. Há um hino que, eu acho que ele tem até na APA cristã, mas tem no Nário Evangélico, quantas bênçãos diz e quantas são vinda da divina mão. Vem dizer-as todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. E aí outras estrofes ali falam também disso. Deus continua sendo o mesmo Deus hoje. Nós servimos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Ele não muda, ele não falha e ele permanece eternamente. Deus possa abençoar os amados irmãos, se Deus assim nos permitir. Semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, lição número 8, Isaac, herdeiro da
promessa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.